Seja bem-vindo ao Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos nos concentrar no tema da nova aliança. Jesus é o sumo sacerdote e mediador de uma aliança excelente que nos traz a verdadeira salvação. Está no ar o Lições da Bíblia. Voltamos com o programa Lições da Bíblia, seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Você sabe, nós amamos estudar a Bíblia aqui e eu tenho assim a alegria de a cada temporada receber amigos especiais. A gente vai passando os dias juntos aqui, vai estreitando os laços de amizade e vai percebendo como o Espírito Santo vai nos unindo a partir do estudo da Palavra de Deus. Eu tenho, mais uma vez, a alegria de apresentá-los para vocês. Essa simpatia que está aqui do meu lado, pastor Edmilson Lima, que a gente chama carinhosamente de Nobreza. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigado, pastor Vinícius. Você é um Nobreza. Gente, ele é um Nobreza, viu? Um amigão, assim, trata a gente com uma fineza. Uma alegria estar aqui com você e com os demais colegas também. Sempre para estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço hoje, porque é o seguinte, esposa, ela tem preferência. Opa! Minha esposa é de Goiás. E nós temos ali os familiares dela, que são meus também, em Rio Verde e Edéia, uma comunidade de adventistas bonita temos ali. Um abraço para os nossos irmãos goianos e ali em especial Rio Verde e Edéia. O pessoal que gosta do pequi, né? Pequi assim, com aquele arrozinho assim, alguma coisa a mais também. Não tem melhor, né? É muito bom, viu? Que legal. Pastor Adriane Mille, muito bom ter você aqui, um amigo querido. Você é um pesquisador da Palavra de Deus e uma pessoa que está sempre disponível para ensinar, para instruir. A gente se alegra em ter você mais uma vez. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. É muito bom estar entre amigos, entre irmãos e a gente vai crescendo, a gente vai dialogando e também quero cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo agora para que o Espírito de Deus esteja com eles nas lutas, né, que você tem aí em casa. Que Deus seja com você. Amém. Amém. Pastor Luiz Otávio, meu amigo de tempos de seminário, né? É verdade. Bons tempos aqueles. Bons tempos. É bom demais ter você aqui com a sua simpatia, com a sua alegria, com a sua disposição de também compartilhar o que você tem estudado na Palavra de Deus. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Eu sou muito feliz em poder estar participando aqui de uma discussão tão bonita, né? Um aprimoramento aqui a respeito das nossas compreensões do livro de Hebreus. Estou muito feliz por isso. E o meu abraço hoje vai para o meu segundo pai e minha segunda mãe, que é o meu sogro e minha sogra, Fernando e Ivani, da cidade de Juiz de Fora. São os pais da minha esposa Fernanda. Tenho muita alegria em tê-los em minha vida. Que bacana, Luiz. Amém. Que bacana. Um abraço para toda a sua família, especialmente para os seus sogros hoje, né? Luiz, você pode fazer a oração para a gente, por favor? Claro. Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez para receber a influência da Tua Palavra. Fale conosco, nos ajude nesta compreensão. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Chegamos num ponto muito importante do estudo no livro de Hebreus, que é a ênfase que o apóstolo agora vai dar no contexto da aliança. E ele está apresentando uma nova aliança. Até aqui, nós vimos a superioridade de Cristo em relação aos profetas, a Moisés, aos anjos, aos próprios reis davídicos, né? Ao próprio Josué. O descanso que Cristo oferece é superior ao descanso que Israel obteria ao entrar em Canaã. Vemos uma escalada da superioridade de Cristo. E nesse ponto chegamos agora à superioridade da aliança que Cristo é o mediador. E é apresentada essa aliança, com base em Jeremias capítulo 31, como a nova aliança. Pastor Adriane, por que uma nova aliança? A aliança antiga, ela era imperfeita, inadequada, ela era ruim. Por que a necessidade de uma nova aliança? O curioso, pastor Vinícius, é que quando o Hebreus vai falar da nova aliança, ele vai usar também uma base do Antigo Testamento. Sim. Então, é novo em um sentido que já está previsto também, né? Então, se a gente teve ali a ideia de um sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque previsto já no Salmo 110,
nós temos a nova aliança prevista também em Jeremias 31. Pelo menos a maneira como se esboça na história, né? Lógico que a gente pode discutir também a aliança sendo base desde o início, né? A nova aliança não é tão nova assim na sua essência, mas no cumprimento histórico do plano de Deus, ela tem o seu lugar e o apóstolo está dizendo, é nova, mas ela está prevista. Jeremias elabora, e Jeremias elabora num contexto, lembra, de exílio também. Sim. E então ele está se baseando em Deuteronômio, quando vocês forem para o exílio. Então, veja só como as previsões elas vão recuando cada vez mais na palavra de Deus. E aí duas coisas eu acho que vale a pena a gente mencionar. Quando a gente lê Hebreus, a primeira aliança, porque essa é a linguagem mais comum para ela, né? A primeira aliança, ela não é problemática no sentido de ser errada, mas ela é uma sombra, ela é uma placa que está apontando para aquilo que vem. E antes de vir, ela está preparando o terreno para que as pessoas entendam aquilo que deveria vir. Então, por meio dos sacerdotes que atuavam, dos sacrifícios que eram realizados, o santuário que foi feito, tudo isso estava vinculado, né, a uma projeção daquilo que seria a realidade em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, é necessário uma nova aliança para cumprir aquilo que as sombras estão apontando de alguma maneira. Esse é o elemento natural da necessidade da nova aliança. Agora, acrescido a isso, Hebreus vai trazer, à luz de Jeremias, um outro detalhe, que esse sim é problemático, que torna ainda a necessidade da nova aliança mais significativo, que é a infidelidade do povo em relação à primeira aliança. A infidelidade do povo em relação ao seu relacionamento com Deus. Isso torna a nova aliança ainda mais urgente. Então, se Deus já seria fiel ao trazer uma nova aliança que cumpre os tipos de uma antiga aliança, Deus precisa ser ainda mais fiel para, digamos assim, trazer uma nova aliança que sobrepuje a infidelidade do povo. Então, Deus é fiel, digamos assim, duas vezes, se a gente puder colocar dessa maneira, né? Esse é um elemento para a gente pensar em termos de estrutura da aliança. A gente tem que lembrar também que quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, na formalização dessa primeira aliança, a gente tem a figura importante de Moisés, que vai ser comparável a Jesus no capítulo 3 e no capítulo 8. E o curioso é que, enquanto ele está mediando a aliança, ele tem até que mediar mesmo quando o povo quebra, então esse é um paralelo interessante, né? Depois que há uma mediação, o povo aceita estar em uma aliança com Deus, vem algumas instruções sobre a construção do santuário. Então, o santuário é símbolo dessa aliança. Por que eu estou falando essas coisas? É porque a partir do capítulo 8, Hebreus vai falar do santuário celestial, o verdadeiro santuário, que é emblemático para falarmos de aliança, né? Um novo sacerdote, um novo santuário, em certo sentido, operando um novo sacrifício, né, que foi realizado em uma nova aliança. Esses são componentes muito importantes para a gente dialogar. Em Hebreus 8, há uma ampla citação, talvez a maior citação que o autor de Hebreus faz do Antigo Testamento, que é a citação de Jeremias 31. Que, aliás, é a maior citação do Antigo Testamento em todo o Novo. De todo o Novo Testamento, ok. Mas uma coisa interessante, em Jeremias 31, o contexto é a renovação da aliança que havia sido quebrada, e a evidência de que essa aliança havia sido quebrada é que Jerusalém havia sido invadida, seu templo e a sua cidade destruída e o povo levado cativo para o exílio. Logo, o povo que estava estabelecido na terra de descanso, tendo um santuário estabelecido, um sacerdócio em funcionamento, por quebrar a aliança, agora volta para a condição original de peregrinação, exílio e depois tendo que retornar, conforme a profecia de Jeremias, 70 anos depois. Então, é interessante pensar que sempre que o povo vai voltar a peregrinar e se preparar para adentrar a Jerusalém e reconstrução de templo e tudo, é preciso que haja renovação da aliança. Por que renovar? Porque ela havia sido quebrada. Isso faz todo sentido com o que o apóstolo está desenvolvendo aqui no capítulo 8 de Hebreus, porque ele está falando para uma audiência também que precisa se preparar para adentrar os portais da cidade santa, a cidade celestial, a Nova Jerusalém. E para ter acesso a essa cidade é necessário que uma aliança seja renovada, nos termos da renovação da aliança de Jeremias 31, né?
Seria então por isso que a aliança é chamada aqui, no caso, de nova e renovada? Renovada porque as pessoas precisavam reassumir o seu compromisso com Deus, a parte que lhes cabia. Sim. Nova porque em Jesus nós temos um novo, a aliança numa nova moldura. Agora o sangue não era sangue de cordeiros, era o sangue do próprio Jesus Cristo. Jesus não era da linhagem de Levi, da linhagem de Judá, e ele era, como já estudamos aqui, da linhagem de um tipo de Melquisedeque, no caso. E isso tem muito que ver com aquele povo que recebe a carta ali aos hebreus, né? Eles precisavam entender que viviam agora sob a bênção de Jesus, o sacerdócio perfeito, e agora uma aliança renovada. Eles eram chamados a renovarem-se e lembrar que era uma nova aliança também. Eu acho interessante um aspecto de tudo isso, é que Paulo, quando está estabelecendo esse convite, essas bases, tanto teológicas quanto exortativas, de realmente convidar o povo a fazer parte desta nova aliança, eu fico assim, percebendo o cuidado que ele teve em estabelecer muito bem e de forma muito esclarecida, com referências ao Antigo Testamento, cada detalhe para que as pessoas pudessem entender no que elas estavam sendo convidadas a fazer parte. Então, ele vai estabelecendo, de certa forma, características, compreensões, algumas vezes até repetitivas, porque ele precisa estabelecer tudo isso e ampliar um pouquinho mais cada vez que menciona essa compreensão daqueles que estão ouvindo, porque ele não quer que os seus ouvintes tenham dúvidas. Eu acho tão interessante isso, porque isso mostra para nós a importância. Repetição é uma coisa que denota importância. E quando você repete, você amplia um pouco mais, você faz entender um pouco mais cada um destes detalhes. Quantas vezes já não falamos aqui sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo, da oferta de Cristo, do templo, enfim, do templo celestial agora em substituição a esse terrestre, que era um modelo. Enfim, a gente vai falando sobre isso, mas Paulo vai dando ênfase explicativas para que as pessoas não tenham dúvida naquilo que elas estão se envolvendo. E quando a gente percebe aqui, em Hebreus capítulo 10, verso 1, ele mais uma vez, ele menciona, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, que nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então chegou o momento em que não dá mais para ficar naqueles antigos sacrifícios, porque o principal, ele se realizou. Tem uma historinha que a professora Ariane, sua esposa, né? Ela uma vez ensinou ali, quando estávamos ainda no seminário, através de um DVD que ela gravou, naquela época eram os DVDs que eram gravados, e acontece que esta mídia a Fernanda colecionou com muito carinho, minha esposa. E ela aprendeu uma história lá, que eu vou apenas falar aqui do exemplo, que é a historinha que se conta para as crianças. O pastor Otávio tem sempre uma história. Exato. Conta a historinha, nobreza. E essa história dele agora é especial para mim, porque é uma referência aqui à minha querida esposa. Sim, um abraço para a Ariane, né? Nessa historinha, a Fernanda começa, então, falando a respeito de uma mancha. Ela começa a contar essa história para as crianças com uma mancha no rosto. E pergunta para as crianças, vocês estão vendo, por que vocês estão rindo de mim? Tem alguma coisa errada no meu rosto? E as crianças falam, você está com uma mancha no rosto. Ah, uma mancha e tal. Então, vamos agora tirar essa mancha. Aí ela lê o texto, né? E será que a lei de Deus pode nos ajudar? Será que a lei de Deus pode tirar essa mancha? Porque talvez se a gente procurar obedecer, será que a lei de Deus limpa o nosso coração do pecado? Aí ela esfrega os 10 mandamentos assim e a manchinha não sai. E acontece então que é lido o texto de que essas sombras dessas coisas, elas não mais podem nos ajudar. E aí ela fala, a lei de Deus, ela é como se fosse um espelho. Assim eram todos os sacrifícios oferecidos naquele tempo. Elas podiam até me mostrar onde o pecado estava, mas elas não eram suficientes para poder apagar aquela mancha. E então, uma água toda especial, simbolizando Cristo como a água da vida, como aquele que tira as nossas manchas, é colocado num potinho e aí vai tirando aquela manchinha e daqui a pouquinho tudo aquilo está limpo. Ou seja, é só por meio de Cristo Jesus que nós podemos obter o perfeito perdão, alcançar o perfeito sacrifício que realmente pode
satisfazer, né? Satisfazer aí a todas essas necessidades. Agora, só assim, pegando aqui me veio aqui uma lembrança, né? A gente lembra na história, mesmo ali o povo, após sair do Egito, Deus faz aliança com o povo. E o povo diz assim, tudo que o Senhor falou, faremos. Nossa parte, cumpriremos. E daí então, daí a poucos dias, eles quebram, eles fazem o bezerro de ouro e tem toda aquela parte que a gente conhece. E Deus chega a dizer assim, Moisés, vou destruir o povo. Vou destruir o povo. Quer dizer, o povo não conseguiu obedecer. Eles não tinham condições de obedecer plenamente. E Deus disse, vou destruir o povo. Moisés, então, se coloca como mediador. E diz, não, Senhor, não destrua esse povo. E até usa alguns argumentos. O que vão dizer as nações em volta, que o Senhor tirou o povo do Egito para depois destruí-los? Não, Senhor, por favor, destrua-me a mim. Ele nunca vai usar o próprio povo como argumento, né? Não. Porque aí não dá. Não dá. E ali Deus usa de misericórdia. O povo não foi destruído pela misericórdia, pela graça de Deus. Porque, claro, não foram os argumentos de Moisés que convenceram a Deus. Quem é o homem para convencer a Deus, né? Mas Deus, ali a gente vê graça. Ali a gente já vê a misericórdia de Deus em poupar o seu povo, apesar dos seus pecados. E a gente vê ali também uma nova aliança. Uma nova aliança. Porque o que Moisés faz quebrando as tábuas apenas evidencia que o povo havia rompido. Sim. E Deus tinha toda a razão em falar, olha, chega, eu vou destruir o povo, né? Ele tinha razões para isso. Então agora Deus vai realizar uma nova aliança com essas novas tábuas. Um excelente exemplo para aquilo que a gente vê em Hebreus em Cristo. É isso aí. Que conversa maravilhosa estamos tendo aqui, aprendendo muito sobre a palavra de Deus. Eu vou fazer uma pausa rápida aqui para te recomendar o guia de estudos. É bom você ter isso na sua vida. Tudo que tem aqui está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Então, se você deseja conhecer mais sobre esse material, você já sabe, é só acessar o site da CPB, a Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, está aparecendo aí no seu vídeo. Nosso programa vai para um breve intervalo. Não sai daí, porque a gente volta já já. Deus me alcançou para que eu possa alcançar outros corações. Aquilo que Deus revelou ao povo e colocou claramente no coração de Paulo, Paulo está ensinando. Mas Paulo quer que todos ouçam, para que eles também ensinem. Não somente ensinem àqueles que existem ao seu redor, mas também a seus filhos. O texto de Deuteronômio eu acho muito bonito, porque quando diz lá, amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, é dito logo em seguida, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. São essas palavras que você vai inculcar na mente dos seus filhos, que você vai falar sentado, ao deitar, ao levantar. São essas palavras. Quais palavras? De amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Estudar profundamente a Palavra de Deus é um grande privilégio. Há lições poderosas e preciosas que nós aprendemos quando nos debruçamos sobre o texto sagrado. E é muito bom ter a companhia de um comentário que vai abrir a nossa mente para entender melhor aquilo que o texto sagrado revelou. Nesse sentido, eu apresento para vocês este comentário inspirado da escritora norte-americana Ellen White sobre os temas do nosso guia de estudos. É uma seleção dos seus principais escritos sobre o livro de Hebreus, acompanhando semanalmente os temas do guia de estudos. Você vai ser abençoado da forma como eu também sou abençoado quando leio os escritos dessa autora. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre esse material, é só acessar cpb.com.br. Vamos continuar estudando agora. Nós estávamos falando sobre a antiga e a nova aliança. E existe um ponto que nós precisamos assim ampliar um pouco mais aqui para benefício dos nossos telespectadores. É que parece que, às vezes, o apóstolo Paulo, ele carrega um pouco a tinta na crítica à antiga aliança. Ele é muito contundente ao criticar a antiga aliança. Algumas pessoas veem nessa crítica alguma coisa indevida. Acham que ele estava atribuindo à antiga aliança um defeito de fabricação, como se ela fosse estabelecida com digamos assim, com formas diferentes de salvação que a nova aliança vem para corrigir. Então, soa para algumas pessoas como se na antiga aliança Deus tivesse um método de salvação baseado em obras. E na nova aliança, o método de salvação é com base na lei.
Pastor Adriano, isso é um equívoco, né? Porque já na Antiga Aliança nós vemos as pressuposições da graça divina, a materialização da graça e a necessidade da fé para se apropriar das promessas também da Antiga Aliança. Esse é um dado muito importante. É por isso que quando a gente mencionou que Hebreus vai retomar a nova aliança a partir de Jeremias, e Jeremias, eu costumo comentar que Jeremias falando da nova aliança é Deus meio que falando na UTI de Israel. Falando, olha, não tem jeito, vocês foram tão longe aqui na história de vocês que vocês vão... Não tem jeito, eu não estou dizendo que não tem jeito para salvação, mas não tem jeito para mudar a história agora, vocês vão para o exílio. Não tem o que fazer. É UTI, só que mesmo na UTI vem a mensagem de esperança, né? Eu trarei vocês de volta, a gente vai fazer uma nova aliança. Duas características importantes da nova aliança em Hebreus, trazidos de Jeremias, dos seus pecados jamais me lembrarei, perdão de pecados. Só que a vida tem que ser diferente, né? Uma vez que os pecados estão perdoados. E é por isso que a lei vai ser escrita no coração, para que haja de fato um relacionamento com Deus. Então, esses dois elementos são interessantes, né? O perdão de pecados, mas também uma vida onde o coração tem prazer na lei de Deus, é escrito ali dentro. Tudo isso não vem nem de Hebreus em primeira instância, nem de Jeremias em primeira instância. Tudo isso está previsto em Deuteronômio. A gente pode observar, por exemplo, que antes de entrar na Terra Prometida, que é mais um quadro importante para Hebreus, Sim. né? Deus vai, em Deuteronômio a gente tem a repetição aí de várias coisas, Moisés vai fazer um último apelo, né? E aí você tem Deus fazendo aliança com o povo, quando vocês vão entrar, e vai ser uma coisa fantástica. Capítulo 28 vai ter bênçãos, né? Nesse relacionamento, mas se vocês se afastam de mim, eu não vou ter condições de cuidar de vocês desse jeito. E aí vem problemas decorrentes da desobediência, a gente pode elaborar isso em algum momento, mas o que ele vai falar? Olha, o fato é que na história de Israel vocês vão, infelizmente, desobedecer, se afastar, e vocês serão levados para outra nação. Mas no capítulo 30 tem promessas de misericórdia. Quando vocês estiverem lá longe, no outro país, vocês se lembrarem do Senhor, o Senhor vai se lembrar de vocês também, né? O Senhor vai mudar a sorte de vocês, vai perdoar, em outras palavras, né? E aí no verso 6, o Senhor, Deus, vai circuncidar o coração de vocês, o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor. Veja, o amor não é do Novo Testamento apenas, ele elabora a partir do Antigo, né? Para que o coração dos seus descendentes, para que vocês amem ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vocês tenham vida. Então, veja, a aliança não é uma formalização de negócio, é um relacionamento, sobretudo, né? Exatamente. O coração que está em jogo ali, e ele vai falar no verso 15, um apelo bonito que a gente conhece também. Eu coloco diante de vocês vida e morte, bem e mal, escolha a vida, né? Escolha os caminhos, os mandamentos. Não é algo legalista, é algo do coração. E aí ele vai dizer no verso 17, mas se o coração de vocês se desviar e não quiser ouvir, a desobediência nasce no coração. Para depois a gente falar dos ouvidos, né? E aí ele fala, não, eu coloco aqui diante de você o céu e a terra, e eu quero que você ame ao Senhor, dê ouvidos à sua voz, apegue-se a Ele. Veja, uma mensagem do coração mesmo, né? É o desejo de Deus desde o início, a lei do coração. Amigos, e ainda assim, indo para uma pessoa lá no Velho Testamento, Davi, por exemplo, o homem segundo o coração de Deus. Tem um salmo muito lindo, que é o Salmo 37, Salmo de Davi. E ali Davi, ao falar sobre o homem bom, ao falar sobre aqueles que irão herdar a terra, são características de pessoas salvas, de pessoas que andam com Deus. No verso 31, Davi escreve assim, no coração, esse homem bom e quem vai herdar a terra, no coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Muito interessante esse texto. A lei. Uma pessoa, né? Além de falar de um povo, como que Deus espera, pessoas boas. Alguém que estava no contexto da Antiga Aliança. Exatamente. Né? E que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Então isso é muito importante porque a Antiga Aliança, ela não tinha um problema de fabricação. As pessoas que entraram em aliança com Deus é que tinham. Exatamente. O problema estava no coração corrupto das pessoas que não se submeteu. Gosto de pensar, por exemplo, na aliança no Sinai, na grande aliança, uma teofania maravilhosa, uma aparição de Deus na terra, uma revelação da pessoa de Cristo pré-encarnado ali.
como um pronunciamento gracioso de Deus. Você pega, por exemplo, o Decálogo, as 10 palavras, os 10 mini discursos de Deus, são expressões para exercitar ou fazer exercitar a fé no coração daqueles que ouvem. Deus, muito mais do que está dando ordens distantes para as pessoas, façam isso, Ele está pronunciando declarações as quais Ele espera que as pessoas ouçam. Se você for, por exemplo, para o preâmbulo da aliança em Êxodo 19, versos 4 e 5, Deus diz assim, se vocês ouvirem o que eu estou falando a vocês, vocês se tornarão uma nação santa, uma nação sacerdotal. Observe que Deus espera que o povo ouça. Isso está em direta conexão com o que o apóstolo Paulo vai elaborar em Romanos capítulo 10, versículo 17, quando ele diz a origem da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Lá no Sinai, na aliança, o que Israel deveria ouvir? As 10 palavras que seriam pronunciadas no capítulo 20. Eles deveriam ouvir que eles não seriam idólatras, eles deveriam ouvir que eles não seriam transgressores do 4º mandamento, que eles não seriam adúlteros, e assim vai. Ouvindo essas coisas, eles que tinham uma natureza como nós, em oposição a essas declarações, deveriam crer. E o milagre da santificação ocorreria por meio da fé, que vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Né? É impressionante a gente pensar que quando Deus alcança o ser humano, Ele alcança o ser humano para que este seja também o seu divulgador. Ou seja, Deus me alcançou para que eu possa alcançar outros corações. Aquilo que Deus revelou ao povo e colocou claramente no coração de Paulo, Paulo está ensinando. Mas Paulo quer que todos ouçam, para que eles também ensinem. Não somente ensinem àqueles que existem ao seu redor, mas também a seus filhos. O texto de Deuteronômio eu acho muito bonito, porque quando diz lá, amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, é dito logo em seguida, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E são essas palavras que você vai inculcar na mente dos seus filhos, que você vai falar sentado, ao deitar, ao levantar. São essas palavras. Quais palavras? De amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Se a gente não aprende a amar, se a gente não aprende a admirar aquilo que é, quem é Deus e o que Ele fez por cada um de nós, nós vamos ensinar o quê? É interessante esse dado de repetição no livro de Deuteronômio. Se a gente lê com atenção, ele repete muito. E quando eu leio o Deuteronômio, eu me lembro de experiências, por exemplo, de um menino com a mãe. E a mãe falando, menino, faça isso, faça isso. Ela repete, ela repete. E o menino fala, mãe, eu já ouvi. Você me ouviu, mas não está me escutando. Exatamente. Né? Exatamente. E esse é um dado muito importante em Hebreus. Em Hebreus, à luz de Deuteronômio, a gente ouve com o coração. Isso. Não é? A gente ouve com o coração. E é por isso que o texto diz, hoje, se ouvirdes a minha voz, Não endureçais. para que você não apenas ouça, mas você escute de fato, né? Aquilo que está sendo dito. Agora, a gente encontra aqui duas palavras, né? A nova aliança e renovada. Sim. A aliança é nova, porque como está ali em Hebreus 8, 1 a 6, ela é nova porque Jesus ministra no santuário celestial e não no santuário terrestre, feito por mãos humanas, não é? Jesus é a glória de Deus e Jesus é a palavra de Deus. O seu sacrifício é perfeito. Ele próprio se oferece, não sangue de bodes, de cordeiros. Agora, trazendo aqui a palavra renovada, como nós já falamos aqui, renovada também porque a falha estava em que o povo quebrou a aliança. Deus tinha um plano para aquela época, era o plano perfeito para aquela ocasião, porque era um símbolo de tudo que viria, do Jesus Salvador que viria através do sangue de cordeiros, está tudo certo. Agora, o povo quebrou, então Deus renova a sua aliança. E Paulo, ele enfatiza isso, é uma nova aliança, mas nós precisamos nos renovar também como pessoas. E aqui eu fico assim pensando, esse programa aqui, ele alcança muitos irmãos em todas as esferas de denominações, né, que tem adventistas assistindo, batistas, metodistas, assembleianos, muitos irmãos pentecostais. Queridos, nós que estudamos a palavra de Deus, a gente se renova a cada dia com o nosso Deus. Sim. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, é o que diz a palavra, não é assim? E nós também precisamos nos renovar.
Então, às vezes, tem pessoas que, não, eu nasci nessa igreja, culturalmente eu sou dessa igreja, meus pais eram dessa igreja. Todos nós somos convidados a nos renovarmos diante do conhecimento, diante da luz. A Bíblia fala, eu não conhecia, vou me renovar. E à medida que a gente vai se renovando, a gente vai sentindo cada vez mais perto desse Deus maravilhoso que nos convida a conhecermos e prosseguirmos conhecendo o Senhor. Excelente sua observação, pastor, sua reflexão, porque a gente fala sempre nesse programa, repete, se está na Bíblia, é bom para você. Amém. Então, descobrir o que está na Bíblia, não tenha medo. A Bíblia só tem coisa boa. A gente tem que aprender a permitir que o Espírito Santo nos confrontar com a sua palavra, né? Porque é bom para nós, é para nos ajudar. Ouvir a voz de Deus, né, pastor Adriano? Amém. Como você estava dizendo. Com certeza. E assim, a primeira aliança em si, ela não tem problemas. Hebreus vai dizer que ela é limitada, que ela é defeituosa, que ela é imperfeita. Mas por que ele está dizendo essas coisas? Porque no momento que o povo vivenciava, antes da vinda de Jesus, a primeira aliança é o melhor que eles poderiam ter. Não é verdade? Mas uma vez que vem a realidade de Cristo, e você quer continuar se apegando àquilo que era uma placa indicativa para Cristo, isso se torna um problema. Não é? Porque você deveria abraçar a realidade e não se voltar para aquilo que eram as sombras. Um exemplo né? prático, eu tenho na minha frente aqui uma caneca e ela está fazendo uma sombra aqui na mesa. Não sei se as pessoas podem ver, mas está A fazendo sua uma caneca, sombra. inclusive, como a minha, tem água. Tem água. Às vezes as pessoas Vocês me querem saber perguntam o o que, que tem vocês aqui? estão bebendo. Nós estamos bebendo água. É água, Vamos beber viu? agora. Uma ó. homenagem a vocês, tá bom? Água. O que acontece é que eu estou com sede, e então aqui eu sei que tem a sombra de uma caneca, e eu fico na expectativa, né, do que esta sombra pode fazer por mim. Melhor do que a sombra é a realidade. Excelente. Então, nós temos nesta experiência de uma nova aliança a realidade, o que é real. A gente sempre usa expressões de o tipo e o antítipo, né? As sombras e a imagem, né, do objeto, a sombra do E a que realidade. do que é real, né? Então, eu acho que é nesse sentido que isso se cumpre em Excelente. nossa Eu achei vida. muito bom o seu exemplo, porque a sombra está aí para te lembrar que existe a caneca. É isso. Mas a sombra não mata a sua sede. É isso. O que mata a sua sede é a água que está dentro da caneca. Agora, Amém. você já pensou se você ficasse aqui tentando lamber essa sombra aqui para ver se sai água daqui? Ah, eu quero beber porque a sombra da caneca não vai resolver sua vida. Ela tem uma importância. Para te lembrar. Ela me lembra. É. E eu acho que é nisso que o professor Mili colocou para nós aqui também, sobre a importância desta antiga aliança, porque ela faz referência, ela me remete a Cristo, ela me lembra de Jesus, ela me chama à necessidade de estar na presença dele. Mas quando ele chega, é pleno, e agora eu posso descansar. E é interessante, numa outra metáfora, a antiga aliança é um rascunho da primeira. Por isso um defeito, o rascunho realmente ele não é completo, ele é uma projeção daquilo que vai ser estabelecido. Agora, quando você faz a obra definitiva, você não precisa mais do rascunho. É a obra definitiva artística que vai ser a sua fruição. Agora, me parece que o público original de Hebreus está apegado ao rascunho, está apegado à sombra, gosta mais da sombra do que da realidade. Isso é um problema grave. Por quê? Se você se apega à sombra, a sombra, ela tem um prazo de validade. O prazo de validade é quando a realidade aparece. E ela apareceu em Cristo. Amém. E se você se apega à sombra, você deixa de fruir os benefícios plenos e maravilhosos da realidade de Cristo na vida. Então, tudo aquilo que a sombra apontava, perdão de pecados, nome escrito no livro da vida. Em Cristo. Em Cristo. Vida eterna. Em Cristo isso se concretiza. Amém. Então, se eu abro mão de Cristo, que é a realidade, eu só fico com a sombra e sem os efeitos daquilo que eu desejo para a minha vida, né? E se a gente realmente entende o que Hebreus diz, que o sangue de bodes e outros animais não podem, de fato, trazer o perdão de pecados e a purificação, então a gente entende que tudo aquilo que era feito dentro da primeira aliança, a gente crê que realmente Deus estava perdoando os pecados ali, assumindo que Jesus viria. Sim. Porque se Jesus não viesse, nada daquilo ali seria uma realidade de fato. Então, digamos assim que a base daquilo ali, da realidade de tudo aquilo, era a promessa de que Cristo viria e tornaria tudo isso uma realidade, né? Era como se fosse um cheque pré-datado. Hoje as pessoas não trabalham mais com cheque hoje, né? Mas ele estava um cheque pré-datado, que seria depositado o valor no dia certo. Olha, é melhor você ficar com o dinheiro
depositado do que com um papel sem valor. O cheque predatado ele tem um valor apenas para te dizer, olha, um dia o dinheiro vai cair na conta. Quando o dinheiro caiu na conta, aquele cheque você pode fazer o quê? Você pode rasgar. Então, o pessoal está preferindo ficar com um papel sem valor do que com o dinheiro da graça depositado no coração. Amém. Jesus é maravilhoso, Ele é a realidade plena, vamos ficar com Ele. Nosso programa vai para um breve intervalo e volta já já. O que eu aprendo com isso, embora seja uma aplicação assim bem geral, por melhores que sejam as pessoas, nenhuma delas pode substituir a Cristo. E às vezes alguém tem como um grande modelo, né, uma pessoa ali que ajudou na fé, e realmente isso é muito importante, e de repente essa pessoa, infelizmente, tem algum desvio. Voltamos com o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E a gente gosta de estudar a Bíblia profundamente. A Bíblia é a Palavra de Deus. Você já parou para pensar no que significa isso? A Bíblia é a Palavra de Deus. É Deus falando com você. É uma carta de amor que Ele escreveu. E Deus ama se revelar aos seus filhos. E o livro do Apocalipse, você sabia que o Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo? Então, você precisa conhecer esse livro. Esta revista aqui, que eu estou te mostrando agora, foi desenvolvida especialmente para você se aprofundar nos temas do Apocalipse. Você vai descobrir como este livro tão maravilhoso, escrito pelo apóstolo João, sob a inspiração do Espírito Santo, tem uma mensagem para você hoje, agora. É um mapa, é um GPS. Aqui se encontram vários símbolos que muita gente não entende e que inclusive tem medo. Você não precisa ter medo do Apocalipse, porque ele revela o plano de amor e de salvação de Jesus para a sua vida. Se você deseja essa revista, que vai chegar na sua casa gratuitamente, você não vai pagar um centavo, porque os anjos da esperança já financiaram isso aqui para você. É só você enviar uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo na sua tela ou nos ligar nesse mesmo número, se você desejar, em horário comercial. Bom, nós vamos continuar a nossa conversa aqui e estávamos falando sobre nova aliança e toda aliança precisa de um mediador. O que é um mediador? Aquele que está no meio, entre as partes para tornar aquele contrato, aquele pacto aplicável e real. No caso, por exemplo, da aliança do Sinai, o mediador foi o Moisés, que estava no meio entre o povo e Deus. E eu lembro do episódio lá em Êxodo 20, que o povo até pediu para que Deus não falasse, mas que falasse Moisés. Eles optaram, e aí tem um problema ali, eles optaram pela mediação humana, quando Deus queria Ele mesmo se revelar a eles, Deus queria Ele mesmo se revelar a eles. Pastor Adriane, não dá para ficar com o ser humano mediano, Jesus é um mediador melhor, Esse dado é bastante curioso, porque quando a gente vai lá de volta para o capítulo 2, no final, onde a gente tem as primeiras definições do sacerdócio, o sacerdócio de Jesus é o sacerdócio daquele que é misericordioso e fiel, as duas características básicas. O que me chama a atenção é que quando a gente vai para o início do capítulo 3, a gente tem uma exortação ali, e o autor de Hebreus, Paulo, vai trazer a ideia de fidelidade de Jesus. E ao comparar a sua fidelidade enquanto sacerdote, ele vai comparar com Moisés, assim como Moisés também foi fiel na casa de Deus. E eu fiquei pensando, mas Moisés não é sacerdote. Aí quando a gente vai para Hebreus capítulo 5, ele retoma a conversa de sacerdócio para falar da misericórdia, tomado dentre os homens para ter compaixão e tal, E ninguém toma essa honra para si, ele vai trazer Arão. Arão também é tomado dentre os homens, tinha compaixão, tinha os seus próprios pecados. E eu fiquei pensando, isso é pensamento pessoal mesmo. Por que é que Arão não é a pessoa para ser comparada na fidelidade, capítulo 3? Porque Moisés. E Moisés não é sacerdote. Se a gente retoma isso para a história original, a gente tem algo interessante. Moisés já está no monte, falando com Deus, mediando a aliança, na verdade, e lá embaixo ficou um líder. Ficou aquele que seria o sacerdote. Ele foi até mencionado já em capítulos anteriores, 28, por exemplo, que são tratados ali questões das roupas, do sacerdote. Arão vai ser o sacerdote, ele está lá embaixo, com o povo. Veja o tipo de sacerdócio que ele exerceu ali. Tem sacrifícios
tem um santuário sendo construído com material nobre, que não é o santuário vislumbrado, é o bezerro de ouro, e tem um sacerdote ali também. Tanto é que quando Moisés desce, ele pergunta para Arão, o que você fez com o povo para que eles trouxessem tamanho pecado? Então veja, há um problema de liderança ali. Então aquele que seria o primeiro sacerdote já começa infiel, já começou falido, né, em certo sentido. E aí Moisés tem que fazer a vez de um sacerdote que Arão não tem condições de fazer. Quer dizer assim, se santifiquem agora, porque eu vou subir de volta e vou tentar fazer expiação por vocês. Talvez eu consiga. Veja que lá em cima falando com Deus, ele falou, não, Senhor, não vai destruir não, nada disso e tal, argumento e tal. Quando ele desce, ele vê que a coisa é mais complicada do que ele imaginava. Ele vai quebrar as tábuas e vai falar, vou subir de novo. Talvez, mas tá difícil, foi feia a coisa aqui. Então note, Moisés está tomando o lugar de Arão em certo sentido e tomando a vez de um sacerdote, porque o sacerdócio em si, lógico que não foi inaugurado ainda, né? Mas ele já começa problemático, ele já começa infiel. E é quando a gente vai para Levítico, tem ali, né, os capítulos anteriores ao capítulo 11 ali, a gente tem a consagração dos sacerdotes e depois vem um problema sacerdotal que o pastor Edmilson já colocou, Nadab e Abiú. Quer dizer, literariamente falando, você passou de capítulos da consagração para a infidelidade. Não estou dizendo que a gente não teve bons sacerdotes, a gente teve. Nadab e Abiú, filhos de Arão, né? Filhos de Arão, né? Então, a gente tem gente de linhagem sacerdotal, como o próprio Jeremias e outros mais, mas o quadro de sacerdócio infiel é muito grande nas Escrituras. E a gente tem essa ideia, por exemplo, chega em Eli, por exemplo. Eli e os seus filhos, e vai chegar num dado momento que vai dizer, eu vou levantar um sacerdote diferente, fiel, né, que é cumprido ali em Hebreus. A gente vai ter, por exemplo, na época do exílio, anterior ao exílio, melhor dizendo, sacerdotes queriam destruir Jeremias. Ele estava falando para o povo se acostumar com a ideia do exílio. Imagina que um profeta verdadeiro vai falar isso. Os sacerdotes estão corrompidos pelo poder do rei. Malaquias tem falas fortes contra o sacerdócio também. E quando Jesus chega, curiosamente, olha a classe sacerdotal. Como é que estava? Né? Os saduceus. É por meio dos sacerdotes que Jesus vai ser condenado. Então, há um quadro de infidelidade, e quando a gente chega em Hebreus, há um alívio, né? É claro, tem sacerdotes fiéis também, mas há um quadro muito preocupante em relação a isso. O Zacarias, tio de Jesus, era sacerdote, pai de João Batista. Gente boa, né? Temos sacerdotes se convertendo à fé em Atos. Então, não quero aqui pintar um quadro catastrófico, mas há uma ideia de limitação. Quando precisa falar da fidelidade, não é Arão a base, vai ser Moisés. Que é um tipo de Cristo, que é um tipo de o Cristo. verdadeiro sumo sacerdote, né? Exatamente. Então, a gente tem esse quadro maior. Sabe o que eu aprendo com isso, embora seja uma aplicação assim bem geral? Por melhores que sejam as pessoas, nenhuma delas pode substituir a Cristo. E às vezes alguém tem como um grande modelo, né, uma pessoa ali que ajudou na fé, e realmente isso é muito importante, e de repente essa pessoa, infelizmente, tem algum desvio. E aí às vezes a pessoa pensa, puxa, minha fé acabou. Não. Nossa fé está baseada no sacerdote fiel, é Jesus, né? É Cristo. Sim. Então é muito importante esse ponto. Muito bem Amém. lembrado isso, né? Pastor Edmilson, essa aliança, que é a nova aliança, ela é baseada em superiores promessas, né? A antiga aliança era, como já dissemos aqui, uma projeção daquilo que viria no futuro, mas a nova aliança tem promessas maravilhosas. E que promessas são essas? Ainda melhores. Primeiro é bom lembrar que Deus é Deus de promessas. Desde lá nos tempos de Adão e Eva, é Deus quem promete, não é? Com Noé é Deus quem promete. Com Abraão é Deus quem promete. E com o seu povo também. Então Deus sempre foi o Deus de promessas. É a partir dele que tudo pode se cumprir. Com o povo de Israel, Deus prometeu para eles uma Canaã. Deus prometeu para eles libertá-los da escravidão. E prometeu que eles entrariam num descanso, numa nova terra que manava leite e mel. Já eram promessas. Agora, na nova aliança, essas promessas são superiores. Eu gosto de lembrar ali de
2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, ali tem uma menção às promessas de Deus. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Nós temos a garantia do cumprimento de cada promessa de Deus. Amém. E em Jesus Cristo isso fica muito bem nítido e confirmado. Agora nós temos a promessa não apenas de uma libertação, de uma escravidão de um país, mas de uma escravidão do pecado. Nós temos a promessa da paz de Deus em nossa vida, temos a promessa da Canaã celestial, a cidade que o próprio Deus é o fundamento dela. Então, nós temos essa garantia em Deus. As promessas na nova aliança, elas são superiores, porque mesmo aquele que promete, agora a gente percebe um Deus, em Jesus Cristo fica muito mais claro isso aí. Não é um sacerdote da terra, é o sumo sacerdote celestial quem promete. E assim, fico aqui pensando em como Deus leva a sério. Não tão somente as suas promessas, porque as promessas, elas são uma consequência das suas leis. Então, pelo fato de que o ser humano não consegue satisfazer a lei, ele não consegue obedecer perfeitamente, ele é débil em sua própria característica, em sua natureza, enfim. E dado que ele está fadado à morte, porque sendo nós, cada um de nós, dominados pela natureza pecaminosa, nós só temos um destino. Vai morrer. Vai morrer. Esse é o maior problema do ser humano. Muitas vezes a gente fica meditando em todos os problemas que o ser humano tem. O problema do ser humano é a morte. Você pode dar jeito para muita coisa, mas para a morte ninguém consegue dar, a não ser o nosso Senhor Jesus. E eu fico aqui pensando que Deus leva isso Que é tão a resultado sério. do pecado. Pois bem, e Deus leva tão a sério isso, que Ele promete a Cristo Jesus. Que no sentido desta nova aliança, por exemplo, na antiga, na antiga você tinha ali sangue envolvido, sangue tinha que ser derramado para haver a remissão dos pecados. Sim. Você tinha também a morte de animais, as ofertas elas eram oferecidas na primeira aliança várias vezes, para que cada pecador pudesse ter a purificação dos seus pecados. Agora tem um detalhe, quando você vai para a nova aliança, isso é satisfeito em um. O sangue de um agora vale pelo sangue para purificação de todos. Ele sendo muitos animais tendo sido oferecidos, agora em uma vez só, Cristo Jesus satisfaz tudo isso. Por quê? Porque Deus leva a sério a exigência para que não fosse uma coisa feita de qualquer jeito, para que não fosse feito assim, vamos facilitar, porque agora queremos... Não. Deus vai prestar contas de tudo isso. Já está prestando contas de tudo isso. A natureza de Deus, a sua moral, ela está em jogo, frente às mentes humanas, frente às mentes celestes, e Ele precisa cumprir fielmente todas as coisas. Concluindo, eu quero até mesmo colocar um texto aqui, que eu até coloco como motivação para alguma fala, mas diz assim, a condição para a vida eterna ainda é a mesma que sempre foi. Assim diz aqui o texto, a citação de Ellen White, do livro Caminho a Cristo. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça, exatamente como era no paraíso antes da queda dos nossos primeiros pais. Se a vida eterna nos fosse concedida sobre qualquer condição inferior a essa, a felicidade de todo o universo estaria correndo perigo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com toda a sua miséria, perpetuasse. E quem é que satisfaz isso? É Cristo Jesus. E a perfeita obediência que é requerida, ela só pode ser possível a partir da influência do Espírito Santo. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27, pastor Adriane, no contexto da nova aliança, ele fala de que o Espírito Santo seria aspergido e que a lei de Deus seria escrita no coração conforme a promessa de Jeremias 31. E que o coração de pedra seria substituído por um coração de carne, né? Esse é um dado muito interessante, onde o Espírito Santo, ele é esse agente maravilhoso que vai purificar. Ele é o enviado de Cristo, né? Então a gente tem uma combinação muito bonita de Jeremias com Ezequiel, esboçando aquilo que é o sonho de Deus. Eu gosto de pensar na nova aliança como sonho de Deus, de relacionamento, né? Coração de pedra para o coração de carne dá a ideia do seguinte,
ele vai se tornar sensível, né? Exato. Ele vai começar a sentir, ele vai se tornar agora sensível, delicado ao que eu digo, delicado ao que eu quero imprimir no seu coração. E aí quem faz esse papel é o Santo Espírito, né? Exato. Então, no caso do Espírito Santo, aqui mesmo em 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 22, fala que Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, assim, agora falando aqui para os nossos amigos que nos assistem aqui agora, sabe, o Espírito, Deus quer cumprir as promessas dele nas nossas vidas hoje. Então, quando a gente ouve aquela voz aqui dizendo, esse é o caminho, andai por ele, está escrito, está escrito? Se está escrito é bom para você. É bom para você. Então, ali é Deus, é o Espírito Santo te conduzindo para que Deus cumpra a promessa na sua vida. Alguém pode dizer assim, eu não vejo a promessa, ouça a voz do Espírito. Amém. Ouça a voz do Espírito Santo, ouça Deus falar, porque o que Deus fala é transformador, é maravilhoso, é cheio de esperança para você, confere esperança e vida eterna. A esperança da vida eterna, que está baseada na nova aliança, está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana, que Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.